Mas então, pessoal, Alexandre aqui. Nesse vídeo a gente vai trabalhar sobre as denominadas relações custo-volume-lucro, né? Ou simplesmente ponto de equilíbrio, né? É uma matéria que ela surge a partir do método de custeio variável ou custeio direto, né? Dá no mesmo. Que é um método de custeio onde tu aloca ao produto somente os gastos variáveis, né? Os gastos fixos, eles são tratados como despesas. Então, nesse vídeo fica aí, porque nós vamos trabalhar a fundo, né? E vamos trabalhar com questões também, exemplos, né? Como isso é cobrado em concursos públicos, né? Como as bancas cobram. Muito interessante esse conteúdo. Então, fica comigo. E já dá um joinha aí no canal para a gente seguir fazendo vídeos aí nesse sentido. Muito bem. Antes de tudo, o que vem a ser relação custo-volume-lucro, né? A gente sabe que o primeiro conceito, né, que a gente tem de lucro, o que vem a ser lucro efetivamente, né? Lucro é igual a receitas menos custos, né? Eu, em geral, aqui quando falar com vocês como custos, eu vou falar de uma forma, custo de uma forma mais ampla, né? Porque se eu for falar de forma ampla, eu poderia falar a respeito de gastos, né? Porque os gastos, eles englobam custos e despesas, né? Qual é a diferença deles, né? Efetivamente, o que um tem que outro não tem, né? Bom, o custo ele está relacionado ao produto, né? Então o custo é um gasto relativo ao produto, né? Especificamente ao produto. Já a despesa é um gasto relativo à obtenção de receitas, como marketing, né? Como despesas com administrativas, despesas contábeis, despesas de limpeza, despesas administrativas referentes à folha de pagamento, por exemplo, de pessoal da administração, né? Pessoal da área produtiva já seria custo, né? Então é legal ter essa ideia de separação de custo e despesa, mas para o nosso enfoque aqui, a gente vai trabalhar muito mais a respeito dos chamados gastos, certo? Muito bem. Do ponto de vista da receita, o que vem a ser receita? Bom, a receita depende de quê? Trabalhando com um determinado produto, digamos, uma empresa que trabalhe especificamente com um produto, né? O que vem a ser a receita? A receita ela depende do preço, né? E depende da quantidade. Então, receita vai ser preço vezes quantidade. A gente tendo, por exemplo, um determinado preço de produto que custe 5 e uma quantidade de 1000 unidades vendidas, teremos o quê? Um faturamento, né? Ou uma receita bruta total, desconsiderando aí impostos, né? De 5.000 reais. Né? Então, a receita ela depende do preço e da quantidade, né? Muito bem. Se a receita depende do preço e da quantidade, vamos fazer com base nisso um pequeno gráfico. Onde o eixo X, o eixo horizontal, é relativo à quantidade, né? E aqui é relativo ao faturamento, né? Pode ver que essa função, a função receita, ela parte sempre da origem, né? E ela segue. A gente, no nosso estudo aqui, vamos considerar relações lineares, tá? Ou seja, o comportamento tanto da receita quanto dos custos, né? Sejam eles fixos ou variáveis, vão ter um comportamento sempre linear. Mas a ideia, ela serve num sentido amplo, ok? Muito bem. Continuando, tá?
olha só, em relação aos custos e despesas, nós temos os custos variáveis, né, que nós vamos chamar de CV, custos e despesas variáveis. Então, sempre que eu falar com vocês aqui, nos exercícios, se eu falar custos variáveis, vocês já podem entender que as despesas variáveis estão aí dentro. Apesar de despesa e custo ter essa diferença conceitual, de um modo geral, a nossa ideia aqui nesse estudo especificamente não vai ser separar custos e despesas, certo? Então, a gente vai ter custos variáveis e custos ou gastos fixos, né? Então, é importante a gente ter essa definição, porque os custos variáveis, eles se relacionam à quantidade, ou seja, eles se relacionam necessariamente ao volume. Quanto maior o volume de produção e vendas, né, maior vai ser proporcionalmente, né, esses custos que são variáveis, né? Eles variam, então, sempre em função da quantidade, né? Já os custos fixos não. Os custos fixos eles não variam, né? Por exemplo, o aluguel da fábrica, o aluguel do prédio da fábrica, né? Se deduz que tu paga um aluguel, um valor sempre estável, né? E que ele não varia em função da tua capacidade produtiva ou em função da tua produção, né? O custo fixo, claro, ele pode variar, mas por outros fatores que não o volume de produção e vendas de uma empresa, né? Então, os custos fixos, efetivamente, eles vão variar em razão de fatores macroeconômicos, né? Inflação, por exemplo, né? Fatores que estão alheios à contabilidade gerencial, né? Então, temos aqui os custos variáveis, né? E os custos fixos, né? Então é muito importante nesse conteúdo que a gente está estudando, né, saber separar custos variáveis de custos fixos, né? Assim como despesas variáveis de despesas fixas, né? Os problemas muitas vezes vão nos dar e a gente já vai saber se aquilo se relaciona ou não ao produto, né? Então, gente, olha só, a gente tem custos variáveis unitários, né? Ou seja, custo variável em relação à produção de uma unidade de um produto, né? É muito importante isso porque a gente precisa trabalhar com um conceito que vai ser muito utilizado ao longo do nosso estudo, que se trata a respeito da margem, né? Ou seja, a margem de contribuição, né? Margem de contribuição unitária por produto. O que vem a ser essa margem de contribuição unitária? Ela é a diferença entre o preço de venda unitário menos os custos variáveis unitários, né? Então quer dizer o seguinte, que quanto maior esse valor, essa margem de contribuição, melhor, né? Mais esse produto vai contribuir para a formação do lucro da empresa, né? Então a margem de contribuição unitária ela é um fator importante, né, para o cálculo, né, do ponto de equilíbrio, né? Quando a gente fala em ponto de equilíbrio, a gente conversa muito a respeito de uma quantidade mínima para que tu produza e venda sem ter prejuízo. Também não vai ter lucro, né? No ponto de equilíbrio quer dizer que o teu lucro é zero, né? Mas tu não está operando no prejuízo ao menos, né? Então, a partir do ponto de equilíbrio, tu começa a trabalhar, digamos, no azul, né? Tu começa a trabalhar com lucro, né? Então, gente, por exemplo, como é que seria o gráfico, tá, dos custos fixos? Vou botar em verde aqui. Ó, o gráfico dos custos fixos seria algo assim, ó. É uma reta que é paralela ao eixo horizontal.
Ou seja, independentemente da quantidade, esse custo ele é sempre fixo, né? Já o gráfico do custo variável, vou colocar aqui em azul, né? O custo variável seria algo assim, ó. Muito bem. O que seria o gráfico do custo total? O custo total é custo fixo mais custo variável. O gráfico do custo total seria, então, eu pego essa reta aqui e levo ela, essa reta azul, e levo ela para cima, né? Então, seria algo aqui. Esse é o gráfico dos custos totais, em vermelho. Então, temos aqui, ó, custos totais, o gráfico dos custos variáveis, e no verde temos o gráfico dos custos fixos, né? E claro, pessoal, a gente tem também o gráfico, né, da receita total, né? Então, vou apagar aqui. Como seria? Vou botar também em vermelho o gráfico da receita total. Parte da origem e vem aqui, receita total. Tem um cruzamento, um ponto de cruzamento aqui. Vou colocar aqui em preto esse ponto, que é chamado ponto de equilíbrio. Ou seja, o ponto de equilíbrio, ele se refere a quê? Vamos pensar junto. O ponto de equilíbrio é onde as receitas totais são iguais aos custos totais. Isso é muito importante a gente ter esse ponto de vista. Por quê? Porque a partir dele, a partir do ponto de equilíbrio, a empresa ela trabalha no lucro, né? E antes do ponto de equilíbrio, a empresa ela trabalha no prejuízo, né? Isso é muito importante. Então é importante a gente saber qual é essa quantidade, né? Qual é a quantidade no ponto de equilíbrio na qual eu tenho que produzir e vender no mínimo, né? Para que eu consiga, a partir daí, passar a ter lucro. É essa a questão, né, que nós vamos trabalhar a respeito nesse tema tão importante, né, na contabilidade geral, que envolve as relações custo, volume e lucro. Ok, pessoal? Muito bem. Então, minha ideia aqui foi simular com vocês um exemplo que a gente possa trabalhar alguma simulação em cima de determinado volume de vendas, né? E com dados bem completos aí para a gente procurar pegar toda a matéria em função de um só problema, né? Então, a gente ficar sabendo bastante coisa a respeito de um só exercício, né? Então, eu tive essa ideia de trabalhar esse problema aqui com vocês, né? Que trata, naturalmente, da análise do ponto de equilíbrio. Olha só. Simular o desempenho de um produto com preço de 380. Já marcamos aqui. Impostos sobre vendas de 20%, com custos e despesas variáveis de 150. Olha só, eu coloquei de propósito custos e despesas variáveis, né? Eu poderia colocar só custos variáveis? Poderia. Poderia colocar gastos variáveis? Poderia. Né? É importante a gente saber que gastos é um termo mais abrangente que custo e despesa, né? Mas ok. Por unidade. Considerando expectativa de lucro mensal de 7.700 e despesas com depreciação de 3.850. Ok? Sabendo-se que os custos fixos totalizam 30.800,
Determine o ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Muito bem. Sabendo que a empresa atualmente opera com volume de 250 unidades produzidas e vendidas, calcule sua margem de segurança e simule o comportamento das vendas para 100, 150, 200 e 250 unidades vendidas. Muito bem, então a simulação a gente já coloca aqui, já fiz esse quadro pronto, né? Colocamos aqui, ó, 100 unidades, 150 unidades, 200 unidades e aqui 250 unidades, que é a capacidade atual, como atualmente a empresa está operando. Lembrando que na análise do ponto de equilíbrio, via de regra, né, a cobrança em exercícios, né, normalmente se trata de apenas um produto, né, que a empresa trabalhe especificamente com um produto. Se houver mais de um produto, normalmente se procura fazer um rateio, né, dos custos fixos em relação a esse produto. Mas os critérios de rateios muitas vezes eles não são perfeitos, né? Então, o ideal para a gente evitar esse tipo de erro, vamos trabalhar apenas com um produto. Então tá. Agora vamos na primeira coluna pegar valores unitários. O que eu montei aqui para vocês em cada linha, para a gente imaginar, né? A gente montou aqui uma mini DRE, uma mini demonstração de resultados do exercício. O que é uma demonstração de resultado? Quando a gente pensa em resultado, a gente pensa o que efetivamente, né? A gente quer saber se deu lucro, se deu prejuízo, né? Então o resultado nada mais é do que receitas, tudo que tu recebeu menos as tuas despesas, gastos, custos, tudo, né? Então o que te sobrou ali é o teu resultado, seja ele lucro, se positivo, ou prejuízo ser negativo. É essa a ideia de resultado, né? Então eu estou montando aqui para vocês uma DRE, uma espécie de DRE de um ponto de vista gerencial, tá? Não uma DRE no estilo da lei societária, né? A gente está trabalhando aqui com contabilidade gerencial e não uma contabilidade fiscal, né? Então o objetivo aqui dessa contabilidade é otimização, procurar otimizar resultados, lucros, né? Muito bem. O preço de venda ali, olha só, é quanto? 150. Não. Simular o desempenho de um produto com preço de 380. Então tá bom. 380 reais. Impostos sobre vendas de 20%. Olha só, os impostos sobre vendas, eles incidem sobre a receita, né? Então, ele incide sobre o preço de venda, né? Ou seja, cada produto, cada 380 reais, 20% é de imposto. Então, quanto é 20% de 380? 380, 20% vai dar 76. Ok? Muito bem. Olha só, esse 76 eu já vou colocar aqui entre parênteses, porque é um valor que vai ser abatido, né? Um valor negativo. Custos e despesas variáveis totalizam 150, né? Então tá. Margem de contribuição. A margem de contribuição unitária vai ser o quê? A gente vai pegar, né, 380, vamos abater 76 e vamos tirar 150. Então vai dar aqui 154 reais. É a margem de contribuição unitária, né? Essa primeira coluna ela é fundamental para a gente conseguir calcular todas as outras simulações, as outras colunas que nós estamos trabalhando, ok? E os custos fixos são quanto?
Tá ali, 30.800. Para valor unitário, gente, não tem resultado, tá? Claro que a empresa ela não vai produzir e vender uma só unidade, né? O objetivo dela é produzir e vender de forma que seja lucrativa, né? Muito bem. Para 100 unidades, como é que ficaria essa simulação? Então a gente vai pegar cada item da primeira coluna e vamos multiplicar por 100, né? Então a primeira, 380 vezes 100, né? Vai dar 38 mil, né? 38 mil reais, né? Muito bem. Impostos sobre vendas. Bom, 76 vezes 6 vezes 100 vai dar 7.600. 150 vezes 100 vai dar 15 mil. Ok? A margem de contribuição, eu posso fazer ela de duas formas, né? 38 mil menos 7.600 menos 15 mil, ou simplesmente pegar a margem de contribuição unitária e multiplicar pelas unidades produzidas e vendidas. Multiplicar por 100, ou seja, vai me dar 15.400, né? Então agora, gente, a minha margem de contribuição ela já não é unitária, né? Nesse volume de vendas, né, de 100 unidades. Ela é uma margem de contribuição total, né? E essa margem de contribuição, nós temos quantos aqui de custos fixos? Nós seguimos tendo, porque são fixos, 30.800 de custos fixos. Ou seja, te pergunto, essa margem de contribuição, ela cobriu os custos fixos? Essa margem de contribuição de R$ 15.400, ela cobre os custos fixos? Não, não cobre. A margem de contribuição total, ela é inferior aos custos fixos totais. Ou seja, é certo que aqui nós teremos prejuízo na ordem de 15.400 menos 30.800, que vai dar menos 15.400 negativo, né? Nós tivemos aqui, portanto, um prejuízo, né? Um prejuízo de 15.400. Vamos então agora para 150 unidades. Vamos aumentando isso, né? Olha só. Com mais unidades produzidas e vendidas. Nós pegamos 380, multiplicamos por 150 e teremos aqui 57 mil de faturamento. Impostos sobre vendas. Pego esses 57 mil e aplico 20%, que vai dar 11.400. Custos e despesas variáveis. Pego 150 e multiplico por 150, né? Vai dar 22.500. E agora a minha margem de contribuição total para 150 unidades. Eu pego a margem de contribuição unitária e multiplico por 150, que vai dar 23.100. O custo fixo, ele é fixo, não muda. 30.800. Ou seja, pessoal, nessa simulação aqui de 150 unidades, olha só, eu ainda não cubro os custos fixos. Eu ainda vou operar no prejuízo. Então isso aqui vai dar 7.700 negativo, né? Vamos para 200 unidades, tá? Vamos lá. Bom, para 200 unidades produzidas e vendidas, qual
o meu faturamento total, eu tenho que pegar 380, o que eu ganho com cada venda efetuada, e multiplico por 200. Vai dar 76 mil, né? Muito bem. Impostos sobre vendas, pego 76 mil e aplico 20%, que vai dar 15.200. Pego os custos variáveis, 150, eu multiplico por 200 unidades, que vai dar 30 mil. Agora, para apurar a margem de contribuição total nessa simulação de 200 unidades, eu pego 154 e multiplico por 200, que vai dar 30.800. Olha só, a margem de contribuição agora, curiosamente, ela deu exatamente igual aos custos fixos. 30.800. Ou seja, quando a margem de contribuição ela cobre exatamente os custos fixos, eu vou ter um resultado de 0. Ou seja, eu vou ter exatamente o meu ponto de equilíbrio. Está aqui o meu ponto de equilíbrio, né? Esse aqui seria o ponto de equilíbrio contábil, né? Sempre que se falar em ponto de equilíbrio sozinho ou ponto de equilíbrio contábil é a mesma coisa, né? Então, a gente já entendeu isso, né? Ou seja, quando a margem de contribuição ela cobre exatamente os custos fixos, é porque a gente está no ponto de equilíbrio. E acima dele, nós vamos passar a trabalhar com lucro. Vamos agora então na última simulação, né, que é a simulação atual de 250 unidades produzidas e vendidas. 250 a gente multiplica pelo preço unitário por 380 para apurar o faturamento. Vai dar 95 mil. 95 mil eu apuro 20% de impostos, que vai dar 19 mil. Custos variáveis, pego 150 por unidade e multiplico por 250. Vai dar 37.500. Margem de contribuição total, pego 154 e multiplico por 250, que vai dar 38.500. A margem de contribuição total, né? Eu poderia obter ela também pegando 95 mil, abatendo 19 mil e abatendo 37.500, né? Então, que vai dar os 38.500. Agora, 30.800 não muda porque o custo é fixo, né? 38.500 menos 30.800 vai dar quanto? 7.700. Agora eu estou com 7.700 de lucro. Eu estou acima, eu estou operando com capacidade acima, com volume acima do ponto de equilíbrio, né? Ou seja, se eu estiver nesse ponto, acima do ponto de equilíbrio, quer dizer que eu estou trabalhando com o quê? Eu estou trabalhando com lucro, né? Então, sempre que estivermos acima do ponto de equilíbrio, é porque estamos trabalhando no lucro. Isso é muito importante saber. Então, gente, um pequeno resumo aqui do que a gente está trabalhando. Olha só, nesse estudo da relação custo-volume-lucro e do ponto de equilíbrio, né, é importante a gente perceber que as quantidades produzidas e vendidas são iguais. Não se trabalha muito com a noção de estoques, né? Não se trabalha com estoques. Se trabalha também com modelos lineares, né? É importante a gente entender isso. Ah, mas se não se trabalhasse com modelos lineares, seria algo similar, né? Mas similar não quer dizer necessariamente igual. O objetivo aqui de trabalhar com modelos lineares, como a maioria dos autores e nas cadeiras de administração e contábeis fazem, né, é facilitar
a compreensão da matéria, como nós estamos fazendo aqui nesse problema, né? Mas lhe pergunto, né? Se a gente quisesse saber diretamente o ponto de equilíbrio, sem termos de necessariamente trabalhar com esses quadros aqui, né? A gente simplesmente faria assim, ó. A gente pega aqui o ponto de equilíbrio, vou botar contábil, né? É igual ao custo fixo dividido pela margem de contribuição unitária, né? Ou seja, o ponto de equilíbrio contábil vai ser o quê? Qual o valor do custo fixo? 30.800, né? Dividido pela margem de contribuição unitária, que nós já apuramos, 154. Fazemos essa divisão, vai dar igual a 200. 200 o quê? 200 unidades. Olha aqui, ó. A penúltima coluna ali. A gente não precisa necessariamente, então, fazer simulação. A gente poderia fazer uma prova real, é verdade. Pegar as 200 unidades, fazer os testes e ver se realmente o resultado vai dar zero. Ou seja, não dá nem lucro, nem prejuízo. A gente poderia, sim, fazer uma prova real, né? Então, no ponto de equilíbrio contábil, nós temos 200 unidades, né? E eu poderia também te perguntar qual a receita no ponto de equilíbrio, né? É só pegar essas 200 unidades e multiplicar pelo preço. 200 vezes 380 vai dar quanto? Vai dar 76 mil, né? No caso aqui, é um valor monetário. Ou seja, temos o ponto de equilíbrio, o faturamento no ponto de equilíbrio, que é 76 mil. Então é muito interessante que tu possa saber o faturamento no ponto de equilíbrio, assim como a quantidade no ponto de equilíbrio, né? O que mais que é interessante a gente comentar a partir disso aqui? Olha só, no volume atual, atualmente a empresa está trabalhando então no lucro. Ela está trabalhando ali com lucro na última coluna, né? Um lucro de R$ 7.700, né? Muito bem. E ela está trabalhando com volume de 250 unidades, né? Eu poderia te perguntar aqui, ó, qual é a margem de segurança dessa empresa, MS? Margem de segurança, né? A margem de segurança nada mais vai ser do que a quantidade atual menos a quantidade no ponto de equilíbrio. No caso, a quantidade atual é 250, né? A quantidade no ponto de equilíbrio é 200. Então, 250 menos 200 vai dar igual a 50 unidades. Ou seja, a margem de segurança é de 50 unidades. Quer dizer que eu estou trabalhando com 50 unidades acima do ponto de equilíbrio. Ou seja, eu tenho uma segurança de 50 unidades produzidas e vendidas, sabendo que eu estou acima do ponto de equilíbrio e que eu não vou trabalhar com prejuízo, né? Se eu vender, por exemplo, 20 abaixo, se eu vender 30 abaixo ou 40 abaixo, eu ainda trabalho no lucro, né? O que eu não posso é trabalhar abaixo de 200 unidades, né, pessoal? O que mais que é interessante a gente comentar? Os impostos sobre vendas, né? Olha só, por que eu botei impostos sobre vendas como custos variáveis, né? Claro que eles são variáveis porque eles estão relacionados ao volume de vendas. Quanto mais eu vender, né, naturalmente mais eu vou pagar imposto, né? Ou quanto maior o preço, maior também vai ser o imposto, né? Ou seja, o imposto ele está relacionado ao volume, né? Assim como os custos e despesas variáveis, né? Então, por isso, o imposto ele também é um gasto variável e ele faz parte, né? Ele afeta a nossa margem de contribuição, né?
Ok, pessoal? Muito bem. Vamos em frente, comentando a matéria, né? Olha só, pessoal. Aqui eu fiz um pequeno resumo, né, do que a gente fez aqui à mão, né? Então a gente consegue, a partir disso, né, apurar algumas fórmulas interessantes, né? Olha só. A gente consegue ver que, por exemplo, a nossa margem de contribuição total é igual a quê? É igual a receita total menos os custos variáveis totais, né? Incluindo aí despesas variáveis totais, impostos totais, tudo aí, né? Que mais? A gente poderia pegar também a partir disso que a margem de contribuição total é a margem de contribuição unitária vezes a quantidade, né? Óbvio, vezes a quantidade, eu vou ter uma margem de contribuição total. Muito importante saber o conceito, né, de margem de contribuição unitária. Isso é fundamental. É o preço de venda unitário menos o custo variável por unidade, né? Isso é importante, é fundamental tu saber, né? É óbvio que é importante tu saber. É importante saber também que a apuração da receita total, o que vem a ser a receita total, né? É o preço de venda unitário vezes a quantidade, né? Ou, por exemplo, gente, aqui, ó, os custos variáveis totais, né? São os custos variáveis unitários vezes a quantidade, né? Olha só quanta coisa a gente pega nesse pequeno quadro aí que a gente aplicou, né? Tá? Muito bem. A gente pegou também que o ponto de equilíbrio, aqui eu estou falando a respeito do ponto de equilíbrio contábil, tá? Que é o nosso ponto de equilíbrio do nível padrão. Quando eu falar ponto de equilíbrio, já pensa que é o contábil, né? O ponto de equilíbrio, ele nada mais é então que os custos fixos sobre a margem de contribuição unitária, né? E o seu valor sempre vai ser em quantidades, né? Mas se eu quiser saber o faturamento nesse ponto de equilíbrio, qual o faturamento no ponto de equilíbrio? Eu pego a quantidade e o que eu vou fazer? Multiplico pelo preço, né? E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o faturamento no ponto de equilíbrio. O faturamento que eu preciso atingir para não ter nem lucro, nem prejuízo, né, pessoal? Muito bem. O que mais que a gente pegou aqui que é interessante anotar? Margem de segurança. O que vem a ser, portanto, a margem de segurança, né? Olha só, é a quantidade atual de vendas menos a quantidade no ponto de equilíbrio. Tu vai ter uma margem de segurança, ou seja, um volume que tu está trabalhando por segurança acima do ponto de equilíbrio, a fim de não passar a trabalhar no prejuízo, né? Então, gente, muitos conceitos interessantes aí que a gente já está pegando, já está trabalhando a partir disso, né? Então, pessoal, muito importante saber, né, que a margem de segurança, ela é essa diferença aqui, ó. Porque aqui é o atual. E esse volume aqui de 200 é o ponto de equilíbrio. Ou seja, eu estou trabalhando com 50 unidades, né, de vendas, né, 50 unidades vendidas acima do ponto de equilíbrio. Ou seja, sempre que eu estiver acima do ponto de equilíbrio, estaremos trabalhando com lucro. Ok? Ótimo. Pessoal, eu fiz aqui, a partir dessa simulação aqui, eu fiz um gráfico, então,
mostrando como funciona o ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio nada mais é que o cruzamento da linha azul, ou seja, a linha da receita total, com a linha verde, que é a linha dos custos e despesas totais, né? Onde eu igualo receita total com custos totais, eu estarei aonde? Estarei no ponto de equilíbrio contábil, né? Muito interessante a gente dominar isso aí, né? Então, esse ponto de equilíbrio, é importante saber que ele é desenhado num gráfico, onde o eixo X, ou o eixo horizontal, é o eixo das quantidades. Ou seja, as quantidades estão aqui, ó, no ponto de equilíbrio, né? 200 unidades. Isso aqui vai me gerar o quê? Um faturamento de 76 mil, né? Então, o eixo vertical ou o eixo Y é o eixo do faturamento, né? Tá ali, ó, faturamento de 76 mil, né? Ou seja, acima de 200 unidades produzidas e vendidas, eu começo a trabalhar no lucro. Abaixo disso, trabalhamos no prejuízo. Ok, gente? E a gente falou a respeito de ponto de equilíbrio contábil, né? Mas há outros pontos de equilíbrios. Há também, por exemplo, o ponto de equilíbrio econômico. Ponto de equilíbrio econômico. O que vem a ser esse ponto de equilíbrio econômico? Nesse ponto de equilíbrio, a empresa, além de querer cobrir os custos fixos, ela estima atingir uma determinada lucratividade. Então vai ser assim a fórmula: custos fixos mais um lucro esperado dividido pela margem de contribuição unitária. Então, pessoal, voltando ali na questão inicialmente dada, vamos ver ali, ó. Diz ali, considerando expectativa de lucro mensal de 7.700. Olha ali, ó. Expectativa de lucro mensal de 7.700. Então tá. Eu tenho custo fixo de 30.800 mais 7.700, que é a expectativa de lucro, dividido pela margem de contribuição unitária, que é 154. Então, o nosso ponto de equilíbrio econômico vai ser quanto? Somamos ali. 30.800, somo com 7.700, né? 38.500 e divido por 154, que vai dar exatamente 250 o quê? 250 unidades. Olha aqui ele, ó. Esse 250, além de ser a capacidade atual da empresa, é também o ponto de equilíbrio econômico para esse lucro esperado. Se a empresa tiver um lucro esperado de 7.700, olha aqui ele, ó. Então, o ponto de equilíbrio econômico é 250 unidades produzidas e vendidas, né? Então, essa é a ideia do ponto de equilíbrio econômico. Ou seja, a empresa precisa estar num nível de produção e vendas um pouco acima, né, do ponto de equilíbrio contábil, né? Muito bem, pessoal. E, por exemplo, olha só, eu fiz uma outra simulação ali, dizendo, por que eu falei ali, ó, despesas com depreciação? Olha só, é muito importante a gente saber, pessoal, que despesas com depreciação é um gasto não desembolsado, né? Então, no ponto de equilíbrio financeiro, ou seja, um novo conceito aqui pra gente, ponto de equilíbrio financeiro vai ser todos os custos e despesas fixos menos a depreciação,
que é o principal gasto não desembolsado. Há outros, ok? Mas eu, para efeitos do que é cobrado, né, de forma mais consistente, né, o gasto com depreciação, ele é um gasto que tu coloca para efeitos de demonstração de resultado, mas efetivamente tu não tiveste aquele desembolso, né? Então a depreciação ela dá uma reduzida no gasto fixo, né? Então vai ser custo fixo menos depreciação sobre a margem de contribuição unitária. Portanto, como é que fica o nosso ponto de equilíbrio financeiro? Vai ficar aqui, ó, gente. 30.800 menos depreciação. Quanto era mesmo a depreciação? 3.850, né? Que eu coloquei ali. 3.850 sobre a margem de contribuição unitária de 154. Portanto, o nosso ponto de equilíbrio financeiro vai dar 30.800, 3.850 menos 154 divide, vai dar 175 o quê? Unidades, né? Ou seja, com 175 unidades, o meu caixa vai dar um caixa empatado, né? Se eu quisesse apurar o meu lucro pelo regime de caixa, ou seja, o regime de caixa é um regime que considera entradas efetivas de recursos de dinheiro e saídas efetivas de dinheiro. Aí seriam menos do que no ponto de equilíbrio contábil, né? Ou seja, seriam 175 unidades que está abaixo de 200 unidades, né? Então é interessante saber que nesses 3 pontos de equilíbrio, o maior de todos eles é o ponto de equilíbrio econômico, que é maior do que o ponto de equilíbrio contábil, que é maior que o ponto de equilíbrio financeiro, né? Ou seja, o ponto de equilíbrio financeiro é o menor de todos e o ponto de equilíbrio econômico é o maior ponto de equilíbrio, né? Porque a minha margem de contribuição total, ela não cobre apenas os custos fixos, ela precisa cobrir, além dos custos fixos, um lucro esperado, né? Por isso que no ponto de equilíbrio econômico é o maior valor de todos, né? Esse quadro muitas vezes ele pode ser cobrado em questões teóricas de concursos, né? Ou mesmo em faculdades de administração, contábeis e economia, né, pessoal? Então, gente, espero efetivamente que esse conteúdo aqui tenha sido útil para ti e tenha clareado um pouco esse conceito tão importante na contabilidade gerencial. Eu pretendo já, no próximo vídeo, trabalhar com vocês somente sobre questões cobradas em provas e concursos de bancas como FCC, CESP, né, FAURGS, né, Fundatec, né? Vamos trabalhar algumas questões cobradas em concursos, normalmente concursos de nível superior, né? Então vamos trabalhar bastante esses conteúdos, né? Espero que tu continue conosco e eu já vou deixar o vídeo prontinho para tu acessar aqui, certo? Deixo um abraço a todos, espero ter contribuído para o teu entendimento. Estimo que fiquem com Deus. Valeu!